Pronto, estamos concluindo o primeiro trimestre de 2018, essa é a lição número 13, os resultados da mordomia cristã. O ano está passando rápido, né? Já foi um quarto, mas que bom também, porque para aqueles que esperam de fato a vinda de Cristo, quanto mais rápido chegar esse dia, melhor. Pois bem, então vamos estudar aqui essa lição, os resultados da mordomia cristã, né, de 24 a 31 de março. Hoje é quarta-feira, hoje é o último dia de fevereiro que eu estou fazendo a gravação, né, então é o segundo mês já estará passando. Quando nós estivermos estudando isso aqui oficialmente, já estará quase passando o terceiro mês. É como diz o gaúcho, mas que barbaridade, né? Como vai tudo rápido. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo, porque necessitamos do Teu Espírito. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então tá. Vamos ver aqui o verso desta semana. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esse verso diz muito, não é? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, o povo de Deus sempre foi perseguido pelos agentes de Satanás, ou seja, por Satanás, por seus anjos e por pessoas que o seguem, não é? Agora vem a grande questão, como é que os agentes de Satanás vão achar algo de errado nos servos de Deus? Como? Então repete-se aqui aquela situação do julgamento de Jesus Cristo. Estavam eles lá, prenderam Jesus Cristo, prenderam sob qual acusação? Como é que alguém pode ser preso se não existe acusação contra ele? Se ele não é mau? Bom, mas prenderam. E aí se viram numa situação, digamos assim, no mínimo ridícula. Bom, gente, ele está preso. Agora precisamos achar uma acusação contra ele para poder tirar a vida dele. Estava lá preso, levado para lá e para cá, etc. E temos que achar uma acusação, né? Aparecer uma, mas cadê os acusadores? Cadê as acusações? Bom, para ter acusação contra Jesus, o que se fez? Se inventou, se mentiu. Pois bem, é assim que os maus agem contra os bons. Tem que inventar algo para poderem acusá-los. E não há outra maneira. Assim foi ao longo da história. Os servos de Deus, os guardadores do sábado, etc., sempre foram acusados por causa das catástrofes, por causa das pestilências, né? Por ameaças que eles teriam feito contra Deus, contra a igreja, por causa do sofrimento, né? Por causa da falta de chuva, por causa de várias coisas. Sempre os servos de Deus foram acusados, e será assim no fim. Aliás, os servos de Deus no final serão acusados por causa das pragas que vieram, assim como foi no Egito, né? Que vieram em razão da desobediência dos maus. No Egito foi assim. As pragas do Egito vieram sobre o Egito por causa de um teimoso, chamava-se Faraó. Pois bem, resumo até aqui. Os servos de Deus sempre serão falsamente acusados, porque não há como combatê-los por meio do bem que eles fazem. Mas vai chegar um dia em que esses falsos acusadores vão admitir e vão dar glórias a Deus, ou seja, vão reconhecer que Deus tem um povo fiel aqui na terra e que esse povo fez o bem, né? Essa é a grande questão, que nós sejamos, isso é certo, falsamente acusados, mas que essas falsas acusações não sejam verdadeiras contra nós. Ou seja, que não venhamos a ser condenados por algo de mal que fizemos. Isso, aí sim, é um problemão, né? Pois bem, então aqui nós vamos seguindo, aqui na parte de domingo. Tem aqui uma comparação entre Janes e Jambres e Jó, não é?
Acabei de falar ali sobre as pragas do Egito. O Egito foi destruído naqueles dias das pragas. Foi totalmente destruído. Não sobrou árvore, não sobrou planta, não sobrou animal. Eles tiveram que rapidamente importar animais, porque senão o faraó não teria nem como perseguir o povo de Israel ali no Mar Vermelho. Tiveram que se virar. Dinheiro tinham. Então se viraram. E esses dois magos, Janes e Jambres, eles eram muito famosos. E o que eles fizeram? Olha o seguinte, olha a situação. Quando estava no início das pragas, era bem mais fácil. Faraó deixar o povo ir. Era bem mais fácil. Era bem menos vergonhoso. E se esses Janes e Jambres tivessem aconselhado o faraó, faraó, deixa eles ir. E depois, vamos ver se tratamos de um jeito de trazê-los de volta. E aí eles vão nos servir de uma maneira mais feliz, vão se empenhar mais, etc. Vão estar satisfeitos com seu Deus. Eles podiam ter olhado por outra ótica, mas não. Olharam pela ótica do poder, do orgulho. E aí foi Deus contra Deus. Aliás, Deus contra Deus, coisa nenhuma. Foi o Deus dos judeus, dos israelitas, contra o faraó, que não é Deus, e contra aqueles ídolos que não fazem nada, que eles ficavam ali oferecendo sacrifício, etc. E o faraó se achava Deus, mas então faraó, se você é Deus, enfrente-os, enfrente o Deus dos hebreus. Pois bem, esses Janes e Jambres se tornaram um símbolo de todos aqueles que resistem à verdade de Deus, que resistem à Bíblia, que resistem ao que o povo da Bíblia prega, se tornaram símbolos disso. Jó, por sua vez, se tornou símbolo de todos aqueles que são piedosos. Jó era muito rico e muito influente na sociedade daquela época. Ele era respeitado, eles o indagavam a respeito disso, daquilo, temas importantes, E Jó era correto. Jó foi falsamente acusado por quem? Por amigos. Assim, também no final, seremos falsamente acusados por quem? Por nossos irmãos da igreja. Que nós não sejamos acusadores, mas o joio nos acusará. O joio acusará o trigo. Porque seríamos vistos como teimosos que estão guardando o sábado. Essa que é a grande questão. Então Jó foi íntegro e reto. E acabou se formando ali, conduzida por Deus, obviamente, uma situação até bem estranha, bem curiosa. No final das contas, diante de Deus, Jó orou a Deus em prol dos seus acusadores. Ao ele fazer isso, ele mesmo foi curado. Então, vejam bem, quem é que estava orando pelos acusadores? Aquele que era um dos piores sujeitos da terra, segundo a ótica desses acusadores. Eles estavam totalmente enganados. Eles não eram mal intencionados, estavam influenciados pelo costume da época. Que aquele que vai mal, que tem algum problema, etc., é porque fez algo errado contra Deus. E nem sempre é isso. Quase nunca é isso. Bom, continuando aqui. Mas... Então Paulo disse assim, olha, eu estou contente na riqueza e na pobreza. Eu agradeço sempre a Deus, porque aprendi a viver nas restrições, aprendi a viver quase sem nada, aprendi até a viver passando fome, passando necessidade, sendo perseguido, sendo açoitado, enfim, nas mais diversas situações. Eu aprendi a estar contente. Porém, hoje não é assim. Hoje nós temos pastores, não da nossa igreja, que estão entre os homens mais ricos do mundo. Por exemplo, a lista dos pastores mais ricos do mundo, o
o mais rico do mundo, fora o Brasil, tem um patrimônio de 150 milhões de dólares. Isso dá em torno de 500 milhões de reais, né? Mas o mais rico do mundo é o tal de Edir Macedo, que tem um patrimônio de 950 milhões de dólares. Né? Isso é muito dinheiro. Aí tem o Valdemiro Santiago, que tem um patrimônio de 220 milhões de dólares. Mas espera aí. Que igrejas são essas cujos seus pastores enriquecem e que vendem a ideia do evangelho da prosperidade? Que igreja é essa? Se Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas fiquem firmes, porque eu venci o mundo e estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim. Isso não quer dizer que entre os que seguem a Deus hajam só pobres. Não. Há alguns que têm condições de serem ricos e com essa riqueza não se atrapalham e não perdem a vida eterna. Então esses Deus abençoa. Mas eu provavelmente, se for rico, você imagina, poderia me perder. Então, que bom que Deus não me enriquece. Porque muito melhor é viver com menos aqui na terra, ser fiel no pouco, no bem pouco ou no quase nada, mas recebeu muito na nova terra. Essa é a grande. Então viva contente com o que você tem. Contente com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho, com a sua aposentadoria, como eu, etc. Né? Porque é o seguinte, ao estarmos contentes, nós estamos de acordo com o que Deus nos deu. Concordamos com isso. Esse é a grande questão aqui. Né? Bom, quando é que nós deixamos de confiar em Deus? Quando? Veja só que coisa interessante. Quando nós temos alguma capacidade de resolver o que temos que resolver. Mas quando não temos nenhuma capacidade de resolver um problema que nos aparece, então nós oramos, vamos à igreja, pedimos orações, etc. e tal. Essa é uma questão que foi identificada aqui na lição. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Caso seja um bom motorista, experiente, né? Tenha décadas de experiência, que nunca causou acidente, etc. Muitos desses vão viajar e esquecem de orar a Deus. Né? Mas eles não lembram. Se bem que eles podem ser muito cuidadosos, etc. e tal, né? E evitar todos os acidentes, evitar causar acidente. Mas pode vir um bêbado lá da frente, na contramão, etc., em altíssima velocidade, como agora, por esses dias, sendo julgado um que andou a 160 km por hora, matou 2, né? Um deputado aí de Santa Catarina, matou 2. E era um bêbado. Né? Como é que você, excelente motorista, vai evitar com que aquele bêbado venha exatamente na sua direção, assim, de uma hora para outra? Você vai jogar o cara para cima? Não. Isso só Deus pode fazer. Então tem uma série de coisas que só Deus resolve. Mesmo que a gente tenha muita experiência naquilo que estamos fazendo. Porém, nós temos o mau costume de recorrer a Deus quando não há esperança. Quando nós não temos capacidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o sujeito foi acometido aí da febre amarela. E está mal e não tem mais jeito. Então ora-se bastante para ver se consegue Deus fazer alguma coisa. Né? Agora você pega uma gripezinha que é fácil de curar, aí não se ora a Deus, porque enfim, isso eu já sei como resolver. Esse é o problema. Aí decorre disso que nós nos acostumamos a não recorrer a Deus, a não ser quando em casos extremos. Né? Ou seja, nós perdemos a confiança em Deus. Agimos assim como se perdêssemos a confiança em Deus quando nós podemos alguma coisa. Mas não pode ser assim, nós devemos sempre estar orando. Tipo assim, bom, por exemplo, aula. Vou dar minha aula
né, hoje à noite. E eu já sei fazer isso, eu já dou aulas há 40 e poucos anos. Eu tenho que mesmo assim orar a Deus. E até agradecer pela experiência que já foi adquirida, mas continuar ciente de que com Ele essa aula será muito superior, muito melhor. Por afinal de contas, será que Ele não sabe mais que eu fazer aquilo que eu vou fazer? Essa é uma questão importante. Pois bem, então vamos seguindo aqui, vamos para quarta-feira. Nossa influência, né? Gente, nossa influência, ela se dá em vários âmbitos. No âmbito familiar, em primeiro lugar, porque ali é a nossa intimidade. Ali onde mais nós influenciamos, né? O cônjuge influencia seu parceiro, influencia os filhos, quando tem, influencia os pais e os amigos, os parentes, etc. Depois nossa influência dentro da igreja, e daí na sociedade, e daí no trabalho. Em todas essas esferas, nós temos que ter uma influência de mordomos da luz, iluminando as trevas. Porque no lar tem uma tal de televisão que traz muita treva para dentro. Temos que influenciar nesse sentido. Tomar decisões profundamente fundamentadas em princípios divinos e impedir que Satanás lance as suas mensagens por essa via, para dentro da nossa casa, né? E assim na igreja principalmente, devemos dar uma influência positiva. E isso está sendo um grande problema, nesses últimos dias. Muitas modas, muitas pinturas, muitas músicas, muitas práticas. O que tem de torcedor de futebol dentro da igreja? Pastores, inclusive. Mas o futebol é roubo, é competição, é briga, não é corrupção. Como é que nós, servos de Deus, como é que pessoas de outro reino podem se dar ao jugo desigual, né? Se comprometer com esse tipo de coisa? E pregam mencionando as suas convicções, inclusive convicções políticas, né? Gente, tem algo muito errado. Cuidado, porque se você for joio, você só vai notar que é joio quando ocorrer a sacudidura, e lá no finalzinho ainda. Muito cuidado com isso, né? Bom, portanto, nós temos que ter muito cuidado com como nós influenciamos, né? Finalmente, palavras que queremos, mas palavras também que não queremos ouvir. Olha só, que conclusão eu cheguei aqui. Se eu, Sigberto, não gosto de ouvir certas coisas que eu preciso ouvir e que eu preciso mudar na minha vida, eu vou ter que ouvir certas coisas que eu também não gostaria de ouvir, né? Por exemplo, vamos supor que venha lá o pastor falar comigo: ó, Sigberto, estou vendo aqui que você está praticando esse e aquele erro. Seria bem interessante se você mudasse isso na tua vida, etc. Ah, não vem com a história, não quero ver. Então o pastor está só querendo me ajudar, né? É isso. Só está querendo me levar para o bom caminho. Ele está percebendo uma coisa que está errada na minha vida. Ele veio aqui tão humilde e tão até um pouco assim, vamos dizer, com um pouco de vergonha, etc. Oh, eu percebi tal coisa, etc. Tu tem que mudar isso, eu só quero te ajudar, etc. Ah, não vem com a história. Não aceita. Pronto. Então eu vou ter que ouvir no final o que eu não quero ouvir. Se eu não quero ouvir agora, eu vou ter que ouvir o que eu não quero depois, né? Quando Jesus disse assim: aparta-te de mim. É você que praticou iniquidade. Quando aquele pastor veio falar contigo lá, você não quis ouvir agora, aparta-te de mim. Eu não te conheço. Eu vou ter que ouvir isso, né? Infelizmente. Porém, se eu ouvir o que eu não quero ouvir agora e praticar, aí eu vou ouvir o que eu quero ouvir depois. Vai dizer: vinde a mim, né? Vinde a mim, né? Vós que fostes obedientes, que ouvistes, que enfrentastes a situação, que vos humilhastes, né? E que obedecestes, que se entregaram a Jesus Cristo e seguiram Jesus. Vinde a mim, benditos sois, e entrai nas mansões para a vida eterna. Vocês vão viver sempre.
comigo, vão reinar comigo. Então, para concluirmos aqui, a questão é bem simples, não é? A questão é bem simples. Se agora ouvirmos o que não gostamos de ouvir, depois ouviremos o que nós gostamos de ouvir, não é? Então, o resultado final da mordomia cristã é qual? Uma palavra: salvação. Né? Que saem duas palavras, então, tá? Vida eterna. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos orientando cada vez mais, para que sejamos humildes em obedecer nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos. Amém. Tchau.